Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o sofrimento? Nesse vídeo eu vou explicar 3 coisas. Por que Deus criou o mal? Por que Deus permite o mal? E qual a maneira correta de lidar com isso? Por que Deus criou o mal? Bom, Deus não criou o mal, porque o mal nem sequer existe. Como vimos nesse vídeo, o porquê Deus não pode ou não deve criar outro Deus, então entendemos que ele só pode criar criaturas menores do que ele. Dessa forma, essas criaturas nunca poderiam nascer perfeitas, em qualquer aspecto, inclusive a bondade. O único ser perfeito em bondade, como em todo o resto, é Yahweh. Então talvez você se pergunte: então foram as criaturas que criaram o mal? Não, eu já disse, o mal não existe, portanto, não foi criado. O mal é uma reação. Eu vou ensinar da maneira que eu aprendi porque o exemplo é perfeito. O frio existe? Sim ou não? Não. O frio é a ausência de calor. E a escuridão existe? Não. A escuridão é apenas a ausência da luz. E assim também o mal ocorre, porque a bondade se ausenta. E a única bondade perfeita é a de Deus. Deus é luz, calor e bondade. Quando você decide se afastar de Deus, como o diabo, você fica com frio, cai em trevas e passa por coisas ruins. Tá bom, mas se a maldade não foi criada, então por que Deus permite o mal? Muito bem. Imagine que um bilionário vai dar 1 milhão para várias pessoas, para elas gastarem como quiserem. Só que primeiro, elas vão ter que preencher uma ficha, que vai dizer se elas vão gastar pro bem ou pro mal. Então em casa, esse bilionário começa a separar uma pilha de fichas, dizendo os que vão usar pro bem, e uma pilha de fichas para os que vão usar pro mal. Então ao invés de dar a liberdade para as pessoas gastarem como quiserem, como foi proposto, o bilionário pega a pilha de fichas dos que querem gastar pro mal e joga na fogueira. Ou seja, esse bilionário é na verdade Deus. Como já vimos antes, Deus não mente, portanto, apesar de saber de tudo, até quem ficaria mal, como Lúcifer, ele não impediu Lúcifer de nascer, pois Deus, assim como o bilionário do exemplo, permitiu você decidir fazer o que quiser. E se Yahweh deixasse nascer quem escolhe só fazer o que agrada a ele, então esse papo de arbítrio seria mentira. E como sabemos, Yahweh não mente. Ou seja, Deus sabia que algumas criaturas ficariam más, mas um dia ele vai destruir o mal. Só hoje, permitindo que cada um escolha seu caminho e veja com os próprios olhos que se afastar de Deus é se afastar da bondade, do calor e da luz. Qual a maneira correta de lidar com isso? Você já reparou que normalmente as pessoas só questionam o porquê das coisas estarem acontecendo apenas quando as coisas estão ruins? Por exemplo, por que Deus permitiu essa maldade? Por que meu filho morreu? Por que esse acidente aconteceu? Por que eu estou passando por dificuldades? Ou seja, nunca é um porquê meu filho nasceu saudável ou porque eu sou feliz. Perceba que essas perguntas, essa dúvida, significa que de verdade a pessoa ainda não confia em Deus. Todas as vezes que nós questionamos a Deus ou duvidamos do que Ele sabe ou do que faz, é porque não foi feito da maneira que nós esperávamos. É porque não foi feito da maneira que queremos. Ou seja, essa não é a maneira correta de lidar com esse sentimento. Ao invés de questionar a Deus ou até ficar com raiva dele, lembre-se, qual cristão você conhece que não passou por lutas? Quantos cristãos de verdade foram assaltados ou assassinados, sofreram, passaram fome e desemprego? Sabe, não são só os que conhecemos, mas também na Bíblia. Os próprios apóstolos de Cristo, amigos de Cristo, foram perseguidos e mortos. Pedro foi crucificado, Tiago foi decapitado, e o próprio Cristo foi açoitado, zombado, torturado e crucificado. E tudo por quê? Porque eles sabiam que a vida deles não é esse período de 30, talvez 80 ou 100 anos. Que a vida é curta e sofrida, só para quem vive na terra. Mas para quem já foi e um dia vai ser salvo, sabe, como 1 Coríntios 2,9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, nenhum dos sentidos naturais conseguem conceber esse algo maior que Deus preparou para nós, e esse algo maior é a eternidade. Quando firmarmos nossos olhos no que realmente importa e não nessa vida passageira, então aprenderemos a agradecer mais e dizer: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ninguém gosta de sofrer. O próprio Cristo disse: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Ou seja, se possível, eu não quero sofrer, mas só se possível, pois Cristo confiava plenamente que, sendo o que Deus quiser, seria o melhor, o mais perfeito e o mais adequado. E essa é a maneira correta de lidar com isso. Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas garante uma ótima chegada.